Salve, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. O vídeo de hoje tá repleto de assunto importante, a gente vai trazer para vocês aqui tudo sobre o amistoso, né, sobre o jogo-treino, que será aí a última oportunidade do nosso treinador Ramon Dias para preparar, né, a equipe visando a estreia do Vasco no Campeonato Brasileiro, que acontecerá no final de semana seguinte, né, contra o Grêmio, domingo, em São Januário. Então a gente vai trazer todos os detalhes, provável time titular aí para encarar o América Mineiro, né? Lembrando que o Vasco também observará jogadores da base nessa amistoso e jogadores da equipe adversária. Vamos falar também da estreia, né, do Vasco, que já tem data, horário e local marcado, né, para acontecer pelo Campeonato Brasileiro. Lembrando que nós teremos aí um desfalque extremamente importante, Dimitri Payet, que se lesionou, vai ficar fora aí pelo menos dos 4 primeiros jogos. Então a gente vai falar um pouquinho aí sobre essa ausência, qual a importância que isso vai ter na formação da equipe do Vasco aí para esse início de competição, e vamos trazer todas as informações referentes às negociações do Vasco nesse momento aí, visando contratações, reforços e possíveis saídas também de alguns jogadores do atual elenco vascaíno. Então, primeira coisa, quero convidar você, vascaíno, que ainda não é inscrito, né? Você que ainda não segue a gente aqui no YouTube, para correr lá embaixo, clicar naquele botão vermelho, né, no seu celular, ou enfim, no seu computador, na sua televisão, se inscrever aqui no canal, vir se juntar aqui. A gente está atualmente, nesse momento agora, estou gravando o vídeo, 478 mil inscritos aqui no canal. Somos o maior canal, né? Graças a você, vascaíno, que gosta do nosso trabalho. Então, você que ainda não conhece, dê essa oportunidade, se junte aí à nossa família. E também pedir a colaboração, né? Que é extremamente importante, que você não esqueça de todo o vídeo, deixar o joinha, deixar o like lá embaixo, compartilhar o vídeo também, principalmente nos seus grupos de Vasco aí. Se você tem algum grupo de WhatsApp, Facebook, você pode postar o link do nosso vídeo, ficar agradecido com a ajuda de vocês. E antes da gente começar o vídeo, queria lembrar a rapaziada que a nossa parceira do canal, a BetWinner, que, cara, quem não conhece, hoje é um dos maiores, se não aí o maior site de aposta de palpite esportivo, né? Aproveitando aí, temos vários jogos de final aí de campeonato estadual acontecendo nesses próximos dias. Campeonatos europeus estão comendo solto aí, vários jogos. Ontem tínhamos o jogo do Manchester City, jogo do Liverpool, jogo do PSG. Final de semana teremos vários jogos importantes e depois, semana que vem, tem a estreia do Vasco no Campeonato Brasileiro. Então você que curte fazer aquela postinha, fazer aquela fezinha, a BetWinner, ela tá dando um bônus para você que ainda não é cadastrado. Tem bônus para quem já é cadastrado também, segura aí. Mas quem não é cadastrado ainda, eles estão dando de presente para você R$135. Isso mesmo, R$135 para você se cadastrar, mas tem um detalhezinho, você tem que usar o link do nosso canal, que está no primeiro comentário fixado, e tem mais uma coisa, você tem que fazer um depósito de pelo menos R$15 para você ganhar esse bônus promocional de R$135 lá na BetWinner. Mas não para por aí, tá? Não para por aí. Você vai ganhar 135 de graça e, além disso, você ainda ganha 135% em cima do seu primeiro depósito. Ou seja, vamos dizer que você botou lá, sei lá, R$100. Você vai ganhar 135 de graça, os seus R$100 e mais 135. Ou seja, você vai sair ganhando demais lá na BetWinner. Então corre, primeiro comentário fixado, clica no link, tire proveito dessa parceria que tem tempo limitado. Ela só vai até o dia da estreia do Vasco no Campeonato Brasileiro. Fechado? Combinado? Então bora começar o vídeo falando do amistoso, né? Que é o último teste do Vasco antes da estreia no Campeonato Brasileiro. O Ramon aí fez esse pedido para encarar o América Mineiro. Eu sei, tem algo a mais, né? Não é só pelo jogo. A gente sabe que o Ramon ele vai observar alguns jogadores da equipe adversária, como por exemplo o Martim Benítez. A gente vai falar um pouco mais sobre isso no final do vídeo. Mas o Ramon, ele quer dar ritmo, ele quer testar o time titular. Infelizmente, teremos o desfalque. Dimitri Payet vai ficar fora aí por um mês, agora no mínimo um mês, devido à lesão que ele teve, né? Uma lesão ali no joelho direito, no ligamento medial colateral, colateral medial. Então ele tá se recuperando, né? Ele deu uma esgarçada, ele deu ali um entorse, não foi um rompimento total, graças a Deus, senão teria que passar por cirurgia, mas tá fora. Não vai jogar nem o amistoso, nem o início do Campeonato Brasileiro, só deve voltar para a partida contra o Atlético Paranaense. E com isso, o Ramon vai ter que quebrar a cabeça para montar o time titular. Ele deve manter um esquema de 3 zagueiros. O Ramon ele gosta desse esquema. Por quê? Porque é um esquema que deu certo contra o Flamengo,
contra o Fluminense e contra o Botafogo, que são os 3 maiores clubes que o Vasco enfrentou na temporada até agora. Nos 3 clássicos do Campeonato Carioca, o Vasco jogou bem e esse esquema facilitou, né, a forma do Vasco jogar. Então, com isso, o Ramon, vendo que no Campeonato Brasileiro os adversários serão de níveis parecidos com o do Flamengo, do Fluminense e do Botafogo, ele acredita que o esquema de 3-5-2 ou 3-6-1 é o esquema correto para ser utilizado. Então, para esse amistoso de sábado, ele deve entrar com Léo Jardim no gol. Na zaga, a grande dúvida de quem serão os titulares. Léo pela esquerda, titular absoluto. E aí fica a dúvida. Centralizado, Medel ou Maicon? Aberto pela direita, Maicon ou João Vitor? Eu iria com João Vitor, Maicon e Léo. A gente sabe da importância do Medel, que é o capitão, é um jogador que tem ali, né, o respeito do Ramon, então a tendência é que o Medel seja mantido. Meio de campo, nas alas, Lucas Piton pela esquerda, PH pela direita. Centralizados, acredito que ele vai entrar com Zé Gabriel, Sforza, Galdames, e aí a grande dúvida, será que ele traz o Adson para jogar centralizado e joga só com o Verratti no ataque? Ou será que ele vai jogar com 2 atacantes, Cleiton e Verratti, David e Verratti? Eu iria com o Adson, jogador de movimentação, puxa muitas vezes a marcação e ajuda também na recomposição. Outro jogador que também deve ser muito utilizado nesse amistoso e nesse início de Campeonato Brasileiro é o Matheus Cocão, o Matheus Carvalho, que fez um bom início de temporada, ganhou, né, ali a credibilidade do treinador e da torcida e poderia ser uma opção ali na vaga do Zé Gabriel também jogando como primeiro volante. Acho que é um jogador de mais mobilidade, não tão forte na marcação, mas um jogador que traz um pouco mais ali, né, de características habilidosas, de enfiada de bola, sai um pouco mais para o jogo do que o próprio Zé Gabriel. Então essa deve ser a escalação. No decorrer do amistoso, ele deve testar, né, outras formações, outros jogadores, por exemplo, alguns meninos da base que vem treinando entre o profissional e, como eu falei antecipadamente para vocês, também serão observados jogadores do América Mineiro. Por exemplo, Martim Benítez vai ser observado. Quem não sabe, o Martim Benítez, ele surgiu para o futebol argentino, né? Ele foi ali pensado do time sub-20 do Independente para estrear no time profissional do Independente. Sabe por quem? Pelo nosso treinador, Ramon Dias. Pois é, foi o Ramon que descobriu o Martim Benítez e ele vai ser aí, né, observado nesse amistoso para ver se tem condições aí de voltar para o Vasco para ser aí um reserva de luxo do Dimitri Payet e quem sabe estrear o Campeonato Brasileiro como titular contra o Grêmio, né? Seria um jogador ali com características similares, né, guardadas as devidas proporções. Lembrando que ano passado o Benítez, ele não teve problemas de lesão pelo América Mineiro, fez 11 assistências e fez 9 gols na temporada. Então vive um bom momento aí Martim Benítez pelo América Mineiro. E aí, já entrando, né, nessa questão de estreia, o Vasco vai estrear domingo que vem, sem ser esse agora o próximo. O jogo será em São Januário contra o Grêmio, às 4 horas da tarde. Provavelmente a venda de ingressos deve começar aí no início da próxima semana, para que o torcedor que mora no Rio, que é sócio torcedor, poder já garantir o seu ingresso para apoiar o Vasco e quem sabe, né, começar com o pé direito aí nesse Campeonato Brasileiro. Dando sequência aqui ao nosso vídeo, vamos falar agora de diretor executivo de futebol, porque o Vasco aí, como vocês sabem, já está praticamente 2 semanas sem esse profissional, né? Após a saída conturbada do Alexandre Matos. Informação que a gente recebeu agora há pouco é que o Vasco terá mais uma reunião aí, né, com Admar Lopes, o português que atualmente trabalha no Bordeaux da França, né? Parece que é a prioridade, teria sido ali o profissional indicado pela 777 Partners ali para ocupar esse cargo, né? Segundo as informações que a gente coletou, ele teria o perfil ali com as características que se encaixariam aí no tipo de profissional que seria, né, bom para poder trabalhar e conseguir ali fazer essa ponte entre o clube, né, associativo, entre a 777 Partners e ter esse relacionamento ali com o Ramon e com o Lúcio Barbosa. Então a tendência é que essa reunião possa ter um desfecho e quem sabe já nos próximos dias o Vasco possa anunciar aí o seu novo diretor aí, que provavelmente será esse português Admar Lopes, de 39 anos. E eu vou falar agora de mercado da bola, porque ontem tivemos alguns desdobramentos, algumas situações aí sendo não resolvidas, né, mas avançando em algumas frentes, regredindo em outras frentes. Primeiro vamos falar de Marlon Freitas, jogador do Botafogo. O Vasco formalizou a proposta, né? O Vasco colocou ali na mesa do John Textor, né, que é o dono do Botafogo, um valor pela compra do Marlon Freitas, que foi titular do Botafogo na estreia da Libertadores. O Botafogo perdeu por 3-1, jogando em casa contra o Júnior Barranquilla. O Marlon Freitas foi muito criticado, diga-se de passagem, e o John Textor, ele negou
a proposta feita pelo Vasco seria ali de 12 a 16 milhões. Ninguém sabe ao certo o valor correto, mas um valor alto, né? Um valor ali, cara, que obviamente seria ali de torno de 3 milhões de dólares, 3,5 milhões de dólares. O Botafogo não aceitou, mesmo sabendo o Marlon Freitas vai ter muita concorrência na posição. O John Textor, ele não quer fortalecer um rival, né? Ele não quer aí dar para o rival um jogador que hoje ele entende que é importante no elenco do Botafogo. Com essa negativa do Botafogo, né, com o Botafogo não aceitando a proposta do Vasco, o Vasco correu para o plano B. O Vasco foi atrás do Kaique, jogador do Juventude, né? A gente já tinha antecipado para vocês que o Vasco tinha feito um contato com o empresário. Eu mesmo conversei com o empresário do Kaique anteontem, na verdade, né, buscando ali informações. Ele falou assim, houve uma conversa com o Vasco ainda não fez proposta oficial, mas parece que ontem, período da tarde, o Vasco formalizou uma proposta pela compra do Kaique, ofereceu um contrato de 3 anos para o jogador e o Vasco ofereceu ao Juventude 2 milhões de reais pela compra definitiva do atleta. O Juventude, ele não quer se posicionar em aceitar ou negar a proposta do Vasco até domingo, porque domingo tem a final do Campeonato Gaúcho contra o Grêmio e o Vasco aí, obviamente, né, caso, vamos dizer que o Kaique aceitasse, o Juventude aceitasse a proposta do Vasco, o jogador talvez nem quisesse entrar em campo, né, para se poupar, para de repente não ter um risco de se machucar. Então o Juventude já deixou claro que até domingo, até a partida contra o Grêmio terminar, não dará uma resposta ao Vasco da Gama, mas é uma negociação que está encaminhada. É um jogador aí que tem vontade de se transferir para o Vasco, jogador que vive um bom momento e uma compra barata, né? Não é 2 milhões de reais hoje no mercado da bola, valor alto. Então seria um jogador ali que chegaria por custo baixo ao Vasco da Gama. E talvez por esse motivo o Vasco pode reinvestir o dinheiro que não será utilizado na compra do Marlon Freitas na compra de um outro jogador, por exemplo, o Martinez, Emmanuel Martinez do América Mineiro. E volto a falar para vocês, 2 clubes estão na disputa do Manuel Martinez, Vasco e Fortaleza. O Fortaleza já fez uma proposta e, segundo informações, o Vasco está esperando a chegada do América Mineiro ao Rio de Janeiro nessa sexta-feira para negociar diretamente com a diretoria do América Mineiro SAF, né? Lembrando que o América Mineiro também é uma SAF, também tem um dono, e o Vasco aí, através do Lúcio Barbosa, parece que vai sentar na mesa para negociar a compra do Emmanuel Martinez. O América, ele quer vender o jogador, não quer emprestá-lo. Então a tendência é que nessa sexta-feira a gente pode ter aí, né, já um desfecho dessa negociação. Torço para que seja positiva. Eu acho que são 2 jogadores de características completamente diferentes. O Kaique, que está chegando ou pode chegar do Juventude, é um primeiro volante, características de desarme, um jogador que chega junto. E o Emmanuel Martinez é um jogador com características diferentes, né? Ele era meio atacante, ele era um camisa 10, hoje joga de segundo volante, né? Tem características também de marcação, mas sai muito pro jogo. Então acho que se o Vasco tiver condições, se o Vasco puder, deveria trazer os 2 atletas aí nessa janela. E como eu falei, a tendência é que o Martinez possa já ter um desfecho ainda esse final de semana, com a vinda do América Mineiro ao Rio de Janeiro para esse amistoso, e a situação do Kaique podendo ter um desfecho no domingo ou na segunda-feira após a final do Campeonato Gaúcho. E aí a gente entra no âmbito de outras 2 contratações. Um meia atacante, um jogador ali que seria, né, um reserva para o Dimitri Payet, talvez começasse a temporada como titular devido à lesão do nosso craque francês, e um atacante de velocidade. Atacante de velocidade, escassez no mercado. Aí você fala, pô, Mário, pode trazer uma aposta, pode trazer um jogador do Nova Iguaçu, de um jogador de um campeonato paulista, mineiro, baiano, nordestino, pode trazer, acho que seria muito bacana. Só que aí, na janela de julho do meio do ano, o Vasco vai ter que ir atrás desse jogador, que infelizmente nós não temos no elenco. Mas a situação de meio atacante, muita gente falando, pô, Mário, será que o Emmanuel Martinez não poderia fazer a função enquanto o Payet estiver machucado? Poderia, já jogou nessa posição, já teve, né, características atrás ali jogando como um camisa 10, poderia. Mas eu acho que tem outras peças, como eu falei, Martim Berit, do América Mineiro, vai ser observado nesse jogo treino de sábado. Tem o Carlos de Pena, do Internacional, que está encostado, recebe um salário de 700 mil no Inter. De repente o Vasco negocia com o Inter para pagar metade do salário, para pagar uma parte do salário. Poderia ser outro jogador interessante. Tem o Bill, do Nova Iguaçu, que pode fazer 2 funções, pode jogar como um meio atacante, mas também pode jogar como um ponta, né, aberto pelos lados de campo. Então temos aí nomes interessantes. E aí cabe
ao Vasco, nesse momento, buscar essas alternativas para satisfazer os pedidos do Ramon Dias nessa janela de transferências. Concordam comigo? Deixa nos comentários sua opinião. E antes de ir embora, esquece não, hein? Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. E você que está precisando daquela grana, daquele dinheiro esperto aí para pagar uma dívida, fazer uma obra na sua casa, levar a família para viajar, não esquece, a Mais Ágil, ela ajuda você a sacar o seu FGTS de forma antecipada. Aqui, ó, na tela, esse número aqui, manda uma mensagem para eles agora, que em menos de 24 horas você consegue ter essa grana na sua conta bancária. Beleza? Grande abraço de vascaíno para vascaíno, porque aqui, ó, que é Vasco. Valeu!